Vamos iniciar então agora o nosso grande curso sobre colorização de chocolates. Então aqui já pega o seu caderno, a sua caneta, né, e pode começar suas anotações, que o objetivo é trabalhar tanto o aspecto técnico do chocolate, quanto também, né, do corante e a sua aplicação no chocolate. Eu também vou mencionar algumas técnicas como a de temperagem, né? O objetivo não é esgotar, né, essas técnicas, mas, né, eu vou mencionar e o objetivo é que vocês entendam qual é a utilidade dessas técnicas no chocolate e qual a diferença que elas fazem no chocolate, tá? Então vamos falar sobre chocolate. O que é chocolate? Pessoal, segundo a Anvisa, para ser considerado chocolate, no caso chocolate ao leite, né, precisa ter no mínimo 25%, né, de sólidos totais de cacau, considerando sólidos do cacau, sendo tanto cacau em pó quanto manteiga de cacau. Então, isso é importante para ser considerado chocolate. Tudo que possui menos que 25% já não é considerado chocolate. É considerado o quê? Cobertura, a grande cobertura que todo mundo conhece, tá? E aí, qual que é a grande questão? Muita gente tende a chamar cobertura de chocolate, certo? E isso está errado, tá, gente? Não existe cobertura que seja chocolate. O próprio conceito de chocolate já quer dizer que tem mínimo 25% de manteiga de cacau. Tem chocolate que tem mais, né, do que 25%. Então, tem chocolate que tem 80%, tem chocolate que tem 60%. Isso depende muito do tipo do chocolate, tá, gente? No caso do chocolate branco, o mínimo é 20% para ser considerado chocolate, tá? Então, 25% no caso do chocolate ao leite é amargo e no chocolate branco, mínimo 20%. Se não for isso, é uma cobertura. E eu gostaria até de pensar junto com vocês, né, que não existe chocolate nobre, certo? Esse conceito chocolate nobre, é chocolate nobre. Não existe, né? Não existe chocolate nobre e chocolate que não é nobre. É que às vezes as pessoas elas chamam chocolate que não é nobre como que seria no caso a cobertura. A cobertura não é chocolate, tá bom? Segundo a Anvisa, não é chocolate. Então, se você for ver até quando você compra aqueles sacos com drágeas, né, de cobertura, com aquelas bolinhas de cobertura para você derreter, você vai ver que lá está escrito cobertura sabor chocolate, não chocolate. Então preste muita atenção nisso, e isso faz o diferencial também na sua receita, na forma que você vai trabalhar, no sabor, né, na fluidez, na textura, vai fazer toda a diferença ser chocolate ou cobertura. O que é melhor? A grande polêmica, cobertura ou chocolate? Resposta: depende. Depende de como você vai utilizar, depende de qual o seu objetivo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Diferença entre chocolate e cobertura, tá? O chocolate, de acordo com a legislação brasileira, só pode ser considerado chocolate o que tiver 25% de manteiga de cacau, no caso ao leite meio amargo ou amargo, e 20%, como eu falei, para chocolate branco, tá? No caso da cobertura, a manteiga de cacau, como não tem, ou tem menos manteiga de cacau, né? Pode ser que a cobertura tenha um percentual, mas não chega a 25, certo? Aí é considerado cobertura. É substituído a manteiga de cacau por outra gordura, no caso, uma gordura vegetal, né? E isso traz algumas vantagens no caso da cobertura. Então, veja, não é só ruim, tá? Quais são as vantagens? A cobertura é mais barata que o chocolate. A cobertura aguenta temperaturas mais altas que o chocolate. Pessoal, o chocolate, ele derrete na temperatura de 36 graus Celsius. E olha só que interessante, é justamente a temperatura do quê? A temperatura do nosso corpo. Por quê? Aí a gente tem aquela sensação gostosa, né? De você colocar o chocolate na boca e ele derrete. Por quê? Porque você tem 36 graus, mais ou menos, até um pouquinho mais, né? O corpo humano chega a 36,5. E aí o chocolate derrete na nossa boca, onde ele deve derreter. No caso da cobertura, quando a gente come uma cobertura, a gente mesmo percebe. Ela demora um pouquinho mais para derreter. A gente precisa dar uma saboreada maior para derreter, né? Quanto mais gostoso, normalmente derrete mais fácil. A gente sente já o gosto, tá? Então, cobertura, pensem, tem coberturas maravilhosas, tá, gente? Coberturas muito gostosas que até dá para até confundir às vezes com chocolate, tá? Então depende, tem muitos graus de cobertura, muitas qualidades diferenciadas. Então, o objetivo aqui não é falar que cobertura é ruim, chocolate é bom, porque não é verdade, depende muito da utilidade, né? A cobertura é mais barata, então para alguns confeiteiros não é viável trabalhar com chocolate,
tá? Para outros já é mais viável. O que é mais gostoso, de fato, é o chocolate. Por toda a composição dele, né? Ele é muito mais gostoso. Mas, muitas vezes, quando você vai trabalhar e você está, por exemplo, num ambiente de altas temperaturas, 40 graus, né? Em algumas regiões, algumas cidades são muito quentes, às vezes é muito difícil trabalhar com chocolate, porque ele derrete. A cobertura ela já aguenta uma temperatura mais alta, né? Então, assim, depende muito do seu objetivo. E você tem coberturas de qualidades maravilhosas, tá? Que ficam bem gostosas também. E tem outras que são bem ruinzinhas também. Então, por exemplo, sabe aquele, não sei quem, vocês devem lembrar, né? Aquele guarda-chuvinha de chocolate que vendia na escola, tal, vinha na lembrancinha de criança. Aquele guarda-chuvinha, você botava na boca, ele não derretia, não importa o que aconteça, ficava mascando ele, né? Ele não tinha gosto, era meio... Isso é uma cobertura, mas uma cobertura bem ruim, tá? Mas para vocês terem uma ideia, não era chocolate, tá? Então, é importante a gente discernir muito bem e até para poder vender para o cliente o que é, né? O de fato o que é. O correto seria cobertura sabor chocolate, né? Se você está usando uma cobertura. Cobertura é muito interessante, por exemplo, se eu for fazer um cookie, eu vou colocar no meio da massa, né? Ou, por exemplo, se eu for usar o chocolate, não como principal na receita, mas como por exemplo, um granulado, se eu quiser fazer, né? Então, eu posso usar a cobertura. E também tem confeiteiros que usam cobertura para fazer uma barra de chocolate, né? O certo seria barra, sabor, cobertura de chocolate. Mas as pessoas falam barra de chocolate, obviamente, que é a forma comercial de vender. Mas você, confeiteiro, tem que entender na composição a diferença entre chocolate e cobertura. O corante vai se comportar diferentemente no chocolate e na cobertura, tá? Tem um comportamento diferenciado, mas o corante que dilui nos dois é qual? O corante lipossolúvel. Essa palavra é muito importante para você, confeiteiro chocolatier. O que é lipossolúvel? Lipo vem de gordura. Lembra de lipoaspiração, né? Então, o que quer dizer? É diluível em gordura. O chocolate, a cobertura, o chocolate tem manteiga de cacau como gordura e na cobertura tem gordura vegetal. Ambos têm gordura. Para ter um corante que funcione, tem que ser o corante lipossolúvel. Se você pegar o corante hidrossolúvel, que quer dizer hidro, água, solúvel em água, ele possui água na composição, pessoal. Você vai colocar no chocolate, você vai perder a textura do chocolate, ele pode até ficar colorido, mas ele vai ficar com os pontinhos, ele não vai misturar muito bem. Então, assim, o correto é utilizar corante lipossolúvel no chocolate, foi um teste, né? O hidrossolúvel é para texturas com base de água, tipo chantilly, massa de bolo, pasta americana, né? Mas não para chocolate, tá? Então, uma diferença entre chocolate e cobertura. Quando você vai trabalhar com chocolate, é necessário que seja feita a técnica de temperagem, que é o grande terror de muitas confeiteiras, de muitos chocolates, mas não é complicado de se fazer, tá, gente? O que acontece no processo de temperagem? É necessário que você tenha os utensílios corretos e você siga estritamente o que está sendo orientado para aquele tipo de chocolate, tá? Então, por exemplo, para trabalhar com temperagem, trabalhar com chocolate, você tem que temperar, tá? E o que é essa temperagem? A temperagem ela é um choque térmico, né? Que você vai derreter o chocolate. Então, os cristais do chocolate, eles estão sólidos. Quando você derrete eles se desorganizam um pouco, tá? E aí, o processo de temperagem é quando você faz essa pré-cristalização deles. Então, você vai separar esses cristais, porque você está derretendo ele, né? E você vai moldar ele ou num bombom, ou num ovo, né? Ou vai colorir esse chocolate. Então, você precisa dele derretido. Então, você vai fazer esse processo e depois você vai querer que os cristais se encaixem perfeitamente. Se você fizer a temperagem, que é exatamente esse processo de derretimento e de solidificação correta do chocolate, essa pré-cristalização, que é o termo técnico correto, você vai conseguir ter um chocolate que aguente temperaturas mais altas, não vai derreter fácil, vai ter brilho, não vai perder a textura e vai pegar muito bem o corante, tá? A técnica, então, consiste em resfriar o chocolate durante determinado tempo, fazendo movimentos para se obter cristais de manteiga de cacau no formato correto. Você está modelando os cristais. Quando você derrete eles vão se separando e vão mudando o seu formato. No momento que você esfria, você está reunindo eles, tem que fazer da forma correta. Uma boa pré-cristalização, que o termo mais popular é temperagem,
ela vai gerar um chocolate muito brilhante que aguenta altas temperaturas. Não altíssimas, mas são boas temperaturas. Por que que isso é bom? Você vai fazer um ovo de Páscoa, uma trufa, ela não vai derreter fácil, tá? Então, o chocolate feito então com apenas manteiga de cacau, também conhecido como chocolate puro ou chocolate nobre, esse é o nome popular, tá, gente? Não é o nome correto. É só chocolate o nome correto, né? Precisa ser temperado para formar bombons, tabletes e outras formas sólidas. A temperagem garante que seu produto fique brilhante e firme em temperatura ambiente e evita que os produtos derretam facilmente nas mãos, tá? Então, se for chocolate, tem que fazer temperagem. Se for cobertura, não é necessário fazer a temperagem. Então, é bem mais fácil trabalhar com a cobertura. Também é por isso que muitas pessoas optam por trabalhar com cobertura. É mais barato, é mais fácil de trabalhar, mas você perde no sabor, você perde na consistência, você dependendo do seu cliente, do seu tipo de público e também da sua proposta, é melhor você trabalhar ou com chocolate ou com cobertura. Por que que é necessário temperar o chocolate, né? É, quando você quer realmente moldar ele, é necessário você trabalhar, você temperar o chocolate. Quando você quer formar casquinha, banhar bombom, pão de mel, alfajor, moldar tabletes ou formas rígidas e ocas, como ovos de Páscoa, né? Esculturas e decorações de chocolate. O processo de temperagem é necessário para ficar durinho e brilhante em temperatura ambiente, tá? Se for bem feito. Quando não é necessário temperar, se eu for usar num recheio, num brigadeiro, num ganache, eu não estou moldando o chocolate. Eu não preciso que ele aguente uma temperatura ou tenha um brilho. Eu estou usando para um recheio, né? Colocar gotinha dentro de bolo, de biscoito. Então você não precisa temperar. Você pode usar o chocolate sem temperar, né? Se for esse o objetivo de recheio, para usar dentro de bolo, de biscoito, aí você pode usar sem a temperagem. Perfeito? Então, entendam bem o objetivo da temperagem. É quando você vai moldar o seu chocolate, quando você vai colorir o seu chocolate, você precisa temperar. Ah, com a cobertura, como eu faço? Não é necessário, você só derrete ela e também, importante, né? Tem que respeitar a temperatura, todos, chocolate de cobertura. E, fundamental, leiam o rótulo, pessoal. O fabricante fala quais são os graus Celsius que deve chegar. Então, assim, para trabalhar com chocolate, mesmo com cobertura, eu também indico utilize o termômetro, siga exatamente o que o fabricante está falando, perfeito? Tá? O termômetro não é muito caro, você encontra aí para comprar na internet, né? Com valor bem acessível e vai fazer toda a diferença quando você for trabalhar com chocolate, tá? É fundamental. Quando você vai temperar, para vocês saberem, vai trabalhar no chocolate, existem 4 maneiras de se temperar o chocolate para pequenas produções. A temperagem direta, a semeadura, a temperagem na pedra, em mármore, que tem até a imagem aqui, tá vendo? Tem essa imagem aqui e o banho-maria invertido. Então, aqui a gente vai focar muito mais na temperagem em pedra de mármore, que é o mais conhecido. Então, a confeiteira faz aqui, como na imagem, coloca lá no mármore o chocolate e ela vai fazendo movimentos com esse chocolate para ele baixar a temperatura. Ele vai perdendo temperatura até chegar na temperatura correta. E aí sim ela vai poder moldar o ovo, a trufa, o chocolate, o tablete, né, que ela quiser. Então, cuidados importantes com o chocolate. Chocolate exige temperaturas e umidade relativa do ar baixa, em torno de 21 a 60% de umidade relativa. Isso é muito importante, por isso que muitos confeiteiros, muitos chocolatiers trabalham com ambiente climatizado, não só porque a temperatura vai ficar mais baixa, mas também porque o ar-condicionado, ele diminui a umidade do ar, né? Então, o ar fica mais seco e é melhor para trabalhar com chocolate. Lembrem, chocolate tem o que na composição? Gordura, manteiga de cacau, gordura não gosta de água. Então, até a umidade do ar interfere na qualidade do chocolate que você for fazer. Se você estiver fazendo numa região, num ambiente que tem uma umidade relativa muito alta, vai interferir no resultado do seu chocolate. Não quer dizer que vai ficar horrível, mas vai atrapalhar. Se trabalhar com ar-condicionado em um ambiente mais climatizado, você vai ter resultados melhores, tá? Então, muito cuidado também com a umidade dos utensílios, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, a confeiteira vai trabalhar, vai pegar uma forminha de chocolate, ela lava antes a forminha e às vezes ficou uma gotícula de água nessa forminha. Você coloca o chocolate, você vai perder bastante a consistência desse chocolate, porque gordura não gosta de água. Então, vai atrapalhar, né? Então, uma dica aqui muito legal para vocês, tá? Sabe o álcool de cereais da Fábio? Ele é muito puro, 93,8 graus de INPM. Ele é extremamente puro, gente.
As confeiteiras utilizam para sanitizar as forminhas. E por ele ser muito puro, ele evapora muito rápido. Não vai ficar nenhuma água na sua forminha e ao mesmo tempo ela está limpa. Olha que dica legal. Então, utilize um álcool de cereais para dar uma limpada. Passa um paninho com álcool, ele evapora na hora e você pode trabalhar com chocolate, tá? Então, isso é importante. Tomar cuidado na forminha ou mesmo na espátula. Ó, trabalhou com chocolate, tira tudo que tem água de perto, tá? Então, olha só que interessante essa imagem. Quais que são as temperaturas corretas? Aqui é a temperatura, no caso, do chocolate amargo, ao leite e branco. Veja só, a temperatura inicial, a temperatura secundária, a temperatura final que você tem que chegar. Todos têm uma orientação. É isso que eu estou querendo explicar aqui para vocês. Meu objetivo aqui não é explicar como trabalhar com a temperatura em cada um, mas é que vocês entendam que existe uma temperatura certa. E, como eu falei, sempre é comunicado pelo fabricante na própria embalagem. Então, prestem muita atenção nisso. É só temperar e pronto? Não. Você também tem que armazenar bem, tá? Ele tem que ser mantido em ambiente fresco, seco, arejado. Senão os cristais vão se desfazendo, eles vão se separando, causando o chamado fat bloom, é um efeito. É esse efeito aí que vocês estão vendo na imagem. Tá vendo que parece um chocolate velho, esbranquiçado, né? Então, então veja, né? O fat bloom pode ocorrer se ele foi temperado da forma errada ou se ele foi também armazenado no local errado. Então vejam, pessoal, o objetivo aqui não é assustar vocês, né? Mas vocês entenderem que existem algumas especificidades, né? Alguns cuidados que são necessários a se trabalhar com chocolate, tá? Com a cobertura é muito mais fácil, mas não é que vocês também não têm que ter uma técnica, uma forma de trabalhar. Se vocês fizerem, por exemplo, como eu coloquei aqui, um armazenamento errado, pode dar um fat bloom, dá uma olhada. E aí, às vezes, acontece do confeiteiro falar, pô, o corante pegou e esbranquiçou meu chocolate. Não, às vezes é o seu processo de temperagem foi feito da forma errada. Então, quer trabalhar com chocolate? O que eu indico? Estude antes. Tenha os utensílios corretos para você conseguir trabalhar. E é fundamental um termômetro. Perfeito?